Oi, gente! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós vamos seguir hoje o nosso estudo panorâmico da Bíblia. Vamos ver hoje livros poéticos, também chamados de livros de sabedoria. Lembrando que os vídeos anteriores do nosso canal já estão lá disponíveis para você e você pode acessar por esse cardzinho que está passando aqui em cima. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos que virão. Curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para que possamos espalhar as boas novas da salvação contidas dentro da Bíblia, porque isso sim está na Bíblia. Vamos então para o estudo dos livros poéticos ou de sabedoria. E são 5 esses livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses 5 livros ficam entre os livros históricos que nós já estudamos e os livros proféticos que vamos estudar então a partir da semana que vem. Como já estudamos anteriormente, os livros históricos falam da história de um povo, da história de uma nação escolhida por Deus, de cuja linhagem veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Os livros poéticos não são dessa forma, eles são diferentes, eles são feitos em forma de poesia e eles mostram o coração do homem se revelando para Deus, mostram as experiências da vida humana, o relacionamento do coração humano com Deus e da intimidade do homem com Deus. Vamos só lembrar um ponto que os livros poéticos não são os únicos livros que trazem poesias dentro da Bíblia. Existem poesias em outras partes da Bíblia. Vamos então ao livro de Jó. Bom, não sabemos ao certo quem foi o autor desse livro, mas acredita-se que foi Moisés. Essa história ela se passou cerca de 2000 anos antes de Cristo, e aí podemos então entender e perceber que Jó era contemporâneo de Abraão. A história de Jó é um período em que a escrita não era algo simples, o papel não existia, a tradição oral era o que acontecia, né? As pessoas, os pais passavam para os seus filhos as histórias que eles iam ouvindo. Então, lá para 1500 mais ou menos antes de Cristo é quando Moisés, supostamente Moisés então, pega essa história e a escreve. E o tema de Jó, o tema de Jó ele passa por muitos detalhes, mas uma pergunta básica que sempre fica é: por que o justo sofre? Ou então também aquela perguntinha: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, já que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal? Essas perguntas intrigam o nosso interior, mas nós precisamos entender que o livro de Jó ele não está aqui só para falar da paciência de Jó ou para responder pontos desses questionamentos acima, responder de forma absoluta a essas perguntas. Na verdade, o livro de Jó ele vem se opor a uma teologia da retribuição. Ou seja, se eu fizer coisas boas, se eu for bonzinho, nada de mal vai me acontecer. Eu tenho 3 coisas para falar com relação a esse ponto aí para vocês. A primeira delas é que Deus não é Papai Noel. O nosso relacionamento com Deus, ele passa pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor. Ou seja, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo não merecedores, Ele nos ama. O segundo ponto, é triste eu falar isso de forma tão rápida assim, mas eu vou te contar. Nós não somos bons. Como assim, Joyce? Se eu sou uma pessoa boa, eu sou legal, nós não somos bons. E isso está muito claro lá na Bíblia, no livro de Marcos 10, versos 17 e 18, quando Jesus está conversando com um homem que para e interpela Jesus, ele faz a seguinte pergunta. Eu vou ler para vocês. E pondo-se a caminho, correu ele para um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. O terceiro ponto, então, é sobre a teologia da retribuição, pois ela coloca o mérito nos meus bons atos. E eu já falei para vocês que nós não somos bons, não por nós mesmos. O pouco de bondade que nós temos é reflexo de Deus em nós. Então, a teologia da retribuição tira o foco da graça de Deus. E se assim fosse, Cristo teria morrido em vão. Todo o plano da salvação, descrito desde Gênesis até Apocalipse, passando pelo sangue de Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, estaria nulo. O livro de Jó, então, nos mostra o relacionamento de Deus com o homem. Mostra que no mundo teremos aflições, sim, mas essas aflições nos levam a patamares mais elevados de fé quando confiamos em Deus. Jó nos ensina a vencer no sofrimento e não vencer o sofrimento. Nos ensina a morrer para nós mesmos, deixando Deus viver em nós.
Um dos trechos mais citados de Jó mostra o entendimento de que nada merecemos se não for pela misericórdia de Deus. E eu vou ler para vocês. Ele diz assim em Jó, capítulo 1, verso 21. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Outro texto muito citado também revela o entendimento de Jó diante da situação que ele vivia. Apesar de ter sido citado por Deus como um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, ele precisava aprofundar o seu conhecimento de Deus, o seu relacionamento de Deus. E lá no final do seu livro, então, depois de ter vivido tudo aquilo que ele viveu, no capítulo 42, no verso 5, nós vemos uma proclamação do amor de Jó por Deus e do reconhecimento do quanto ele depende de Deus. E ele diz assim: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso é muito lindo, isso é muito profundo. Eu, quando preparo esses estudos, queridos, eu uso, dentre outros recursos, dentre outros livros, esse manual bíblico aqui de Ricken. E eu vou ler um trecho que está lá na página 242, que é um comentário de um teólogo chamado Edgar Jones. O problema do sofrimento inocente é usado como um exemplo extremamente relevante para analisar a questão mais profunda e mais séria do relacionamento entre Deus e o homem. A peregrinação espiritual de Jó não é o fim da jornada. Esse objetivo é alcançado por nós quando entramos na presença do Senhor ressurreto. Contudo, Jó nos preparou para essa revelação mais completa e rica da natureza e do propósito de Deus. Ele fez duas grandes contribuições para a vida. Uma é que o sofrimento pode ser parte do propósito de Deus. A segunda é que há um relacionamento entre o Criador e o homem que não depende da prosperidade. Ela se encontra na presença constante de Deus. Vamos agora para o livro dos Salmos. Sendo ele o maior livro da Bíblia, contém 150 salmos que são cânticos ou poemas de louvor, de adoração a Deus e até mesmo de lamento. Muitas vezes vemos o salmista rasgando seu coração para Deus, revelando a total dependência dele em Deus. O antigo Israel usava o livro de Salmos como um inário no templo de Jerusalém. E até hoje os salmos são usados como orações ou louvores não só no cristianismo, mas também no judaísmo e até no islamismo. Não foi um único autor que escreveu o livro de Salmos. O rei Davi escreveu pelo menos 73 deles. 12 foram considerados de autoria de Asaf e os filhos de Corá escreveram uns 9. Já o rei Salomão escreveu 2. Moisés, Emã e Etã escreveram pelo menos um, cada um deles. Mas sabe-se que 51 salmos têm autoria anônima. E aí eu volto naquele primeiro vídeo que eu gravei falando sobre quem escreveu a Bíblia. E se você assistiu o nosso vídeo, você me viu lá dizendo que não se sabe ao certo quantas pessoas participaram da escrita da Bíblia como um todo. E esse aqui é um dos exemplos. 51 dos salmos não tem autoria precisa. A autoria, na verdade, ela é anônima, ok? Bom, ao conceder uma expressão poética e lírica aos sentimentos dos salmistas, que seria adoração, louvor e até sofrimento, o livro dos Salmos nos leva a meditar nas verdades bíblicas e na glória futura do servo de Deus. Mostra Deus como um libertador que ouve o clamor do seu povo e se faz presente. Eu aconselho que você faça a leitura deste livro, porque ele é, além de lindo, uma forma de oração a Deus, uma constante forma de oração. Vamos caminhar agora para o livro de Provérbios, também chamado de livro sapiencial. No dicionário da língua portuguesa, a definição de provérbio é uma frase que sintetiza o conceito a respeito da realidade de uma regra social ou moral. O livro de Provérbios, porém, ele não é só isso. Ele não tem só o objetivo de ensinar a alcançar a sabedoria, a disciplina e uma vida prudente. Mas ele dá o caminho das pedras para uma vida com instrução moral, nos ensinando a sabedoria divina aplicada às nossas vidas aqui na Terra. Provérbios 22:6 é bem claro quando ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. O rei Salomão, filho do rei Davi, pediu a Deus sabedoria e conhecimento. E como resposta, Deus concedeu o seu pedido.
Assim, ele foi capaz de escrever os provérbios que estão registrados neste livro. Esses provérbios têm o mesmo valor hoje como quando foram escritos. Salomão escreveu, portanto, os provérbios contidos no capítulo de 1 ao 29. Os dois últimos capítulos são atribuídos a Agur e Lemuel. Vamos agora para o livro de Eclesiastes. Todas as evidências apontam Salomão como escritor deste livro também. Sendo então um livro de sabedoria, Eclesiastes tem por foco principal auxiliar o leitor com os problemas práticos e filosóficos da vida, mas com uma visão mais amadurecida. Eclesiastes fala muito da futilidade e da brevidade da vida, apontando ser vaidade toda e irrefreável busca dos empenhos da vida, confrontando tudo isso com a morte, que é certa. As buscas das quais a vida nos encarrega, tratadas aqui nesse livro, são resumidas assim de forma pontuais. Realizações intelectuais, riquezas e luxo, política e poder e religiosidade. Sim, quando tentamos agradar a Deus, tentando impressioná-lo com excessos, como se isso fosse nos trazer a salvação, isso sim é vaidade. De forma elucidativa, o livro de Eclesiastes nos dá duas recomendações muito importantes em face da brevidade da vida. A primeira recomendação é desfrutar a vida de maneira sábia, sabendo que para tudo há um tempo determinado debaixo do sol. A segunda recomendação é a mais importante, que é temer a Deus com a consciência de nossa fraqueza e nosso pecado. Lembrando que dependemos de Deus, pois Ele é o nosso justo juiz. Eclesiastes, portanto, nos leva a perceber a nossa mortalidade e assim considerar cuidadosamente como devemos viver nossa breve e passageira vida. Lembrando que somente a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, nos salva e não o nosso zelo excessivo. Cantares. Esse livro ele é muito lindo, tem poesia para todos os lados, nos faz suspirar. Com sua autoria também creditada a Salomão, o livro de Cantares é uma celebração ao amor romântico, uma celebração à sensualidade conjugal conforme Deus planejou para nós dentro do matrimônio. Cantares captura o amor ideal como um reflexo de Deus por Israel, seu povo. Há uma comparação do poder do amor romântico ao fogo eterno de Deus, que águas e rios não podem apagar. Cantares 8, 6 e 7 diz assim: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura é o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredas do Senhor. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Encerramos por aqui esse estudo lindo. Se você quiser duas sugestões, ó, aqui do nosso ladinho tem outros 2 vídeos do nosso canal para que você possa assistir e se engajar nesse estudo se você ainda não assistiu. E assim eu encerro desejando a você uma semana maravilhosa na presença de Deus e até o próximo Tá na Bíblia?